Olá para você que é membro, estamos aqui com a Tabata Amaral para falar do assunto que ela mais gosta, educação. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, deu uma entrevista ontem para a Folha e falou sobre a criação de uma comissão para fazer análise ideológica das questões do Enem. Ele disse que a área que preparou o exame teve uma orientação para fazer uma prova neutra. Deputada, essa deveria ser a principal preocupação de quem faz o Enem? Meu Deus do céu, com certeza não. E aqui falar um pouco da comissão externa que a gente tem de acompanhamento do MEC. Fomos ao INEP, a gente semanalmente vai nos órgãos para conversar e a gente achava que estava resolvido, porque foi criada uma comissão para olhar as questões do Enem e aí, como o nosso papel é fiscalizar, a gente falou, tudo bem, quero ver um relatório. O que tinha de absurdo, o que vocês tiraram, porque a gente ainda vive uma democracia. E aí eles prometeram para a comissão externa que até o final do ano viria um relatório para falar qual foi a análise deles, mas que nenhuma questão tinha sido introduzida, apenas talvez alguma outra tivesse sido excluída, etc. E aí eu falei, beleza, eu quero ter certeza que quem olhou a prova assinou um compromisso de segurança, porque essa preocupação é muito mais válida, o Brasil para se a gente vaza a prova, eu quero ter certeza que houve algum critério. A gente está esperando até dezembro pela Comex do MEC para receber isso, para mim era a página virada. Agora, acho que traz um ponto muito importante que a gente falou mais cedo no programa. Está bem longe de ser problema da educação brasileira. A gente tem que reformular toda a formação de professores, que hoje não está conectada com a sala de aula, não se conecta com os alunos. A gente, pela primeira vez, tem mais da metade dos professores se formando por EAD. Eu não tenho nada contra EAD, mas ninguém aqui seria ensino à distância. Ninguém aqui seria operado por um médico que aprendeu a fazer cirurgia em um computador, assistindo numa tela. Então, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre valorização de professores, tem que falar sobre ensino técnico, que ainda não é avaliado. Tá aí uma boa coisa para o INEP fazer. Tudo que a gente falou de revolução tecnológica, como é que eu sei o que funciona em termos de ensino técnico, tecnológico, etc. Então, é mais uma vez uma coisa completamente despropositada que não conversa com a sala de aula. Entendi. Olha só, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou na semana passada o projeto de lei Escola Sem Partido. O placar foi um massacre. 25 vereadores votaram a favor e só 8 foram contrários ao projeto apelidado de Lei da Mordaça. Um deles o Gabriel. O texto ainda deve ser submetido à votação em segundo turno, antes do prefeito Alexandre Calil, do PSD, sancionar ou vetar. Mas já provocou muito bate-boca, muita confusão. O nosso ex-colega aqui do Segunda Chamada, o Gabriel Azevedo, que é vereador em Belo Horizonte, conta pra gente o que aconteceu lá. Em 2017, alguns vereadores de uma frente auto-intitulada cristã resolveram protocolar na Câmara um projeto de lei com essas regras, ou seja, limitando algum tipo de ação por parte dos professores, exigindo questões contratuais em escolas particulares, inclusive, e também afixando em sala de aula um cartaz com os direitos e deveres dos professores. Bom, isso estava parado por lá, tramitou nas 4 comissões, mas não tinha sido colocado em votação. Foi quando a secretária de Educação do município criou uma portaria de ensino com a expressão gênero, que os vereadores da Frente Cristã resolveram agir. Foram até a secretária, exigiram dela que a portaria fosse revogada e como a portaria não foi revogada, eles solicitaram a presidente da Câmara para colocar o projeto de lei em votação. E é claro, a confusão se instalou, porque alguns vereadores da esquerda resolveram obstruir o processo de votação usando técnicas regimentais para atrasar tudo, ou seja, pedindo questões de ordem, colocando pedidos para votação em separado, requerimentos e mais requerimentos. Isso se arrastou por 15 dias na Câmara Municipal, com muita confusão. As galerias lotadas com os dois lados contra e a favor do projeto e depois de um bom tempo isso foi votado. Na minha opinião, o projeto não vai chegar a ser votado em segundo turno, mas se for e for aprovado, o prefeito deve vetar, a Câmara talvez derrube esse veto e certamente a história termina na Justiça. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes já deu uma decisão em relação ao município, que tinha criado uma lei para não permitir o ensino de gênero nas escolas, e isso obviamente caiu. É isso aí, gente. Um abraço para vocês e tô com saudade do Manils. Tchau, tchau. A gente também está com muita saudade do Gabriel. Obrigada. Só para esclarecer, ele foi um dos 8 vereadores que votaram contra o projeto. Deputada, o que você acha desse movimento Escola Sem Partido? Meu Deus, é um pouco mais do que a gente já falou. Acho que tem algumas coisas que o
o Gabriel, que foi meu professor, e explicou um monte de coisa, eu tenho um carinho muito grande por ele, falou que é importante é que o projeto é inconstitucional. Porque, enfim, você não pode proibir o professor de falar sobre assunto A, B, C ou D. Liberdade mas, de novo, cátedra é garantida pela Constituição. Exatamente, o projeto não vai passar, todo mundo já sabe disso. Mas tem duas coisas que são maiores. De novo, vamos dar um passinho para trás e olhar. Primeira coisa, eu tenho certeza que BH tem problemas muito mais sérios na educação para resolver. Qual que é o problema de hoje? Todo mundo quer fazer política com base na história da tia, do irmão, do sobrinho, da vizinha. O presidente fala dessa forma. Então, eu vi o meu menino fazer uma prova que eu não gostei. Fulano me contou de uma história. Não tem nenhum dado que comprove isso, não tem nenhum estudo falando, olha, de fato, os professores estão atuando de uma forma equivocada. Agora, tem muitos dados falando que eles são desvalorizados, que eles estão entre os piores alunos na nota de Enem, que eles não têm nenhuma formação adequada. Então, falta dado, é a história da tia. E tem um outro problema. A gente tem muita gente moralista, mas só de fachada. Saiu um estudo mostrando que o maior índice de estupros era entre crianças. Como é que ninguém se escandaliza com isso? Dentro de casa. Dentro de casa. O maior hoje é entre crianças. E para que a gente faz educação sexual nas escolas? E eu tive na 4ª série, para saber, pura e simplesmente, que nenhum tio, nenhum parente, nenhum vizinho pode me tocar sem eu deixar. Eu aprendi no ensino médio, para mim foi muito importante. Em escola estadual da periferia de São Paulo, tem casos de crianças que reportam em uma aula sobre educação sexual que estão sendo abusadas. É para isso que serve. Eu ouvi depoimentos casos... de meninas de classe média e que identificaram que estavam sendo abusadas Na escola. Na escola. Por conta agora, recentemente teve um caso que foi exatamente isso. A menina identificou o abuso por conta da aula que ela teve na escola. Isso é em todas as classes sociais, não é? E isso é uma coisa que a gente, por conta desse moralismo em relação à sexualidade, a gente não se toca. Também. Quanto mais jovens, portanto, mais ingênuas a respeito das questões de sexualidade, mais importante é a aula de educação sexual. Pedro, exatamente Justamente isso. Porque uma criança com 9, 10, 11, 12 anos, muitas vezes sequer percebe os signos que estão sendo tocados ali. Naquelas partes do corpo, naquelas coisas. Você aprende a reconhecer na sala de aula. A gente está falando aqui de abuso, mas além do abuso, que é gravíssimo, ainda tem a questão da gravidez. Claro. A gravidez. HPV. Exatamente. Tem uma série de questões também. Aí a gente já está falando de meninas... depois, evidentemente, da primeira menstruação, quando começam a entrar na puberdade, onde a vida sexual começa a ser possível, e às vezes acontece cedo, novamente, quanto mais novas, podem já ter uma noção de prazer sexual, podem já ter uma noção de sexo, mas precisam saber como se precaver, tanto em relação a doenças, quanto em relação a uma... Não é a educação sexual nas escolas para mexer nos hormônios deles. Não acham? O preconceito mata. E esse é um caso. Projetos como esse podem trazer mortes, podem danificar a vida de pessoas pro resto da vida. Por isso que eu falo que esse moralismo ele é hipócrita. Agora, esse nome Escola Sem Partido é uma coisa assim, porque não tem nada mais compartido do que a Escola Sem Partido, né? É impressionante. Vocês Bruno, não que eu acho que tem um comentário aqui. Não, a gente sobre esse veto obscurantista, ele abraça essa questão da educação sexual de uma maneira absolutamente deletéria para a sociedade. É o que aconteceu em São Paulo, quando o governador vetou aquela cartilha de educação sexual. Só vetou porque o Bolsonaro chamou a atenção no Twitter, né? Exatamente, porque se falava de gênero. O que você fez? Você retirou o material da sala de aula que falava sobre educação sexual, sobre uso de preservativo, sobre DST, enfim. E depois foi devolvido, ou seja, a gente perdeu o dinheiro retirando e devolvendo os materiais. E é isso, e você elimina toda um material importante para a educação das crianças por causa de uma pulguinha que se colocou ali no debate em relação a gênero. Que é um outro absurdo, porque não tem nem motivo para você tirar o material, porque ele fala de gênero. Você faz isso por causa da próxima eleição. Sim, exatamente. Pior ainda. Eu até me perdi no que ia falar. Desculpa. Não, desculpa. Eu ia perguntar e agora eu me perdi. Não, ia falar uma coisa que as pessoas estão esquecendo que está acontecendo. A gente está vendo um crescimento do número de doenças sexualmente transmissíveis, de AIDS, a volta aí de sífilis que estava erradicada. Entre jovens. Entre os jovens, gente. Por quê? Essas
essas crianças que se tornam adolescentes, né, começam a ter uma vida sexual ativa e começam a transar sem se proteger. E vocês não acham que é uma utopia acreditar que os pais vão dar essa informação, vão dar essa educação sexual que crianças e adolescentes precisam? Vocês acham que os pais estão preparados para fazer isso? Eu não acho que seja sequer uma questão utópica. Eu tenho uma filha adolescente e ela recebe informação em casa. A questão é a seguinte: a educação sexual serve justamente para os filhos cujos pais não fazem isso. E o quão deturpado é o debate quando se pensa que as crianças têm um comportamento mais sexualmente ativo porque elas tiveram acesso à informação sobre isso. É um absurdo. E é exatamente esse o argumento. Acha que isso é influência hormonal. Exatamente. Tem uma visão elitista que impera na política, na esquerda e na direita. Quantas famílias eu conheço que são mães com 10 filhos ou mães completamente sozinhas que, porque estão trabalhando para alimentar várias crianças, isso na minha comunidade, está mudando o perfil, mas não mudou 100% ainda. Então é para esses pais que a gente faz, para uma galera que não sabe ler e escrever. 7 de cada 10 adultos no Brasil não foram plenamente alfabetizados. Então é muito fácil ficar pensando na família que é estruturada, que os 2 pais trabalham, que estudaram, que não sei o que lá, mas é uma porcentagem tão pequena do Brasil que eu não posso fazer política pública para eles. Eu já ouvi de um ministro de Estado, que não é do governo Bolsonaro, de outros governos, que disse que era contra a distribuição de camisinha para adolescentes, porque acho que esse não é o papel do Estado. O Estado não tem que gastar dinheiro distribuindo preservativo. Aí depois gastar Quem dinheiro, quiser gastar dinheiro na segurança. Exatamente. Não, mas tem porque que a visão atendendo, cara. que você distribui camisinha no carnaval, que seja, ou em escolas de ensino médio, você está incentivando o adolescente, que quer que seja, ou a pessoa, ele acha que o adolescente não sexo. vai transar se não tiver uma camisinha disponível. Mas esse é o tipo de pensamento. E não é, de novo, não era o ministro do governo Bolsonaro, era o ministro do governo Temer. Não era o ministro da Educação, mas era um ministro de Estado. Mas que era um ministério também bastante conservador, né? Que ele lembra aquele ministério... Homens brancos de 50 anos. Exatamente. O que eu digo não é uma questão partidária nesse sentido agora que a gente está vendo, né? Do tipo de comportamento. Muita gente pensa assim, esse que é a grande questão. Nossa classe política pensa assim, em grande maioria. Não é esse novo Congresso que é mais conservador do que era o último. É, um pouco, lógico que é. Mas já existia uma visão muito sedimentada em relação a isso. Só de curiosidade, a gente já está terminando aqui, eu estava vendo um vídeo muito antigo da Marta Suplicy, ainda no TV Mulher, na época que ela era sexóloga e não política. E na época houve um movimento que era para tirá-la da televisão, porque ela falava palavras como pênis, vagina, sexo, e as pessoas achavam uma coisa horrorosa. Isso já tem, né, mais de 30 anos, 40 anos. Mas a gente vê coisas desse tipo acontecendo ainda em 2019, infelizmente. Gente, quero agradecer a presença de vocês, a sua presença. Obrigada. Deputada, volte sempre. A gente fica por aqui e até a próxima semana. Obrigada.